Olá galera, hoje nós vamos falar do Bash on Ubuntu on Windows. Ou seja, o Linux rodando no Windows que a Microsoft anunciou, acredito que semana passada. Vamos lá? Semana passada, a Microsoft anunciou alguns dos recursos da primeira grande atualização do Windows 10, o que eles estão chamando de Windows 10 edição de aniversário. E entre esses recursos, eles anunciaram que seria possível rodar aplicações Linux no Windows. Tem algumas limitações aí nesse processo, não é qualquer aplicação aparentemente você vai poder rodar. Você vai ter uma linha de comando do Linux com todo o user space do Ubuntu, ou seja, você vai ter todos os recursos que o Ubuntu tem na linha de comando, você vai ter nessa linha de comando no Windows. Inclusive eles fizeram uma parceria com a Canonical, que foi quem forneceu a imagem do Linux usada nesse sistema. E assim que eu fiquei sabendo da notícia, eu fiquei bastante ansioso para testar, porque eu gosto muito do Linux. Se eu pudesse, eu usava só Linux, mas infelizmente eu uso o meu desktop para duas das poucas coisas hoje em dia que o Linux ainda não funciona muito bem, que é para edição de vídeo e jogos. Jogos ele melhorou muito, mas ainda fica um pouquinho para trás do Windows, tanto em relação a drivers, quanto em quantidade de jogos que você tem disponível. Então eu ainda uso o Windows no meu desktop. E ter a command line do Linux no Windows é uma coisa interessante, já que eu tenho que usar o Windows, pelo menos que eu tenha alguma coisa que me lembre o Linux quando eu quiser fazer um acesso remoto a alguma coisa, eu ter a command line do Linux no Windows. Então assim que eu fiquei sabendo, eu me inscrevi no Insider Program do Windows, ou seja, para receber as versões de teste do Windows. E no dia seguinte que eu me inscrevi, ele baixou uma atualização e instalou hoje. E eu estou aqui com o terminal do Linux rodando dentro do Windows 10. Eu estou com isso há poucas horas instalado, deve ter 3, 4 horas que eu tenho isso instalado, então não tive muito tempo, mas eu já fiz alguns testes. Imediatamente depois que eu instalei, não funcionava praticamente nada. Basicamente, o Linux não tinha acesso à internet, mas eu descobri rapidinho qual era o problema. A imagem do Linux que eles baixaram na internet não tinha nenhum servidor DNS configurado, então ele tentava acessar as coisas e não conseguia resolver o endereço para o endereço de IP. Configurei o servidor de DNS, eu vou pôr na descrição os comandos que você precisa fazer para consertar isso. Você precisa saber o IP do seu modem do seu roteador para configurar isso. Mas uma vez que eu configurei isso, bastante coisa começou a funcionar. Ainda não funcionou tudo, mas bastante coisa começou a funcionar. Entre elas, o apt, que você usa o comando apt-get do gerenciador de pacotes do Ubuntu, na verdade, o gerenciador de pacotes do Debian que o Ubuntu usa. E com isso você pode instalar qualquer pacote do Ubuntu. Você pode instalar qualquer pacote do Ubuntu. Não é qualquer pacote do Ubuntu que vai funcionar. O primeiro teste que eu fiz foi o Apache, a stack Apache, PHP, MySQL. Eu parei no Apache porque o Apache já não rodou. Se eu não me engano, o vídeo que eu vi da demonstração que a Microsoft fez antes de lançar esse preview aqui, eles mostravam o Apache funcionando. Eu não tenho certeza se era o Apache ou não. Mas de qualquer jeito, aqui no meu computador não funcionou. O comando ping também não está funcionando por algum motivo. Parece que não é com todo mundo que ele não funciona, mas no meu computador ele não está funcionando. Além disso, eu testei algumas coisas. Eu testei rodar alguns scripts em Python. A maioria das coisas funcionou. Alguns módulos do Python não funcionou, como por exemplo o joblib que você usa para fazer processos paralelos. Ele não funcionou, não é muito estranho, é um recurso bem mais avançado. E alguns outros recursos, por exemplo, eu uso uma biblioteca que é o matplotlib,
que ele plota gráficos, ele não funcionou porque ele não conseguiu ler qual que era o display ativo. Basicamente esse Linux aqui não tem nenhum display ativo, então ele não conseguiu ler essa informação e não funcionou. Mas o Python em si ele está funcionou bem. Vários scripts que eu rodei, tirando os que precisavam desses dois recursos, todos os outros funcionaram. Eu testei o Git também, o Git está funcionando. Eu testei o SSH está funcionando belezinha. Eu não testei servidor SSH. Não sei se servidor SSH está funcionando ou não, mas o cliente está funcionando bem, que é provavelmente a coisa que eu mais vou usar no Windows é o cliente SSH. Existe o put para o Windows, mas ele não é lá essas coisas. O Ubuntu, o Bash ou Ubuntu ou Windows rodando no prompt comando do Windows é uma merda, porque o prompt comando do Windows é uma merda, mas ele rodando no PowerShell fica mais bacaninha, que o PowerShell ele lida melhor com copiar e colar esse tipo de coisa. Bem, a segunda coisa que eu quero falar nesse vídeo é exatamente o que a Microsoft fez e o que isso é diferente das outras maneiras que já existiam de se rodar aplicativos Linux no Windows. Basicamente, existiam duas maneiras de você rodar aplicativos Linux no Windows. Existem algumas outras, mas tem duas principais que o pessoal já usava. Um era um software chamado Cygwin, que é basicamente você pegava o shell do Linux e compilou ele todinho para rodar no Windows, e aí você roda isso no Windows. Isso funciona, mas isso não é uma solução escalável. Existem certos tipos de programa do Linux que não vão rodar bem nisso, por conta da diferença. O Linux lida com os processos de uma maneira, o Windows lida com os processos de outra maneira. Então, assim, o Windows não lida muito bem. Quando você tentava fazer algo mais complexo, ele não funcionava 100%, a performance ficava um pouquinho a desejar. A outra maneira que já existia era máquina virtual. Você montava uma máquina virtual, instalava o Linux lá e usava o Linux dentro da máquina virtual dentro do Windows. Só que isso você também tem overhead. É até mais que o Cygwin. Então, a máquina virtual você tem que rodar toda o sistema operacional do Linux na memória. Você já tem o Windows na memória, você tem que carregar todo o Linux. E assim, é bem pesado rodar em máquina virtual. Se você tiver um computador bem potente, é tranquilo, mas você tem essa limitação, porque a máquina virtual é uma coisa bem pesada, é um software bem pesado você rodar um sistema operacional dentro de outro sistema operacional. O que a Microsoft está fazendo aqui é um pouco diferente, porque você não está rodando o Linux completo, mas é o Linux. O que a Microsoft fez, ela criou o Windows Subsystem for Linux, dentro do kernel do Windows. O kernel do Windows é basicamente a base de todo o sistema operacional. Todos os programas rodando no Windows estão rodando no kernel do Windows. Todos os programas rodando no Linux estão rodando no kernel do Linux. Então o que a Microsoft fez é esse Windows Subsystem for Linux, que é uma coisa que fica ali no meio entre o kernel. Ele é dentro do kernel, mas ele é uma interface do kernel do Windows para os aplicativos Linux se comunicarem com o kernel do Windows diretamente. Quando você tem uma máquina virtual, você tem que carregar o kernel do Windows no Windows, e na máquina virtual você tem que carregar o kernel do Linux. Quando você usa algo como o Cygwin sabe conversar com o kernel do Windows. Só que o kernel do Windows diretamente ele não é otimizado para os softwares Linux. Então ele acaba tendo certos problemas. O que a Microsoft está fazendo é isso, é fazer o kernel do Windows, com esse Windows Subsystem for Linux, ele saber se comunicar com softwares Linux. Que aí você roda o software Linux direto no kernel do Windows, sem máquina virtual, sem compilação direta para o kernel do Windows. É tudo Linux mesmo, e o Windows sabe se comunicar. É como se fosse, quem já usou Linux conhece o Wine, é basicamente um Wine reverso, é parecido. Ele está pegando a syscall dos programas do Linux e traduzindo para algo que esse Windows Subsystem for Linux está pegando a syscall dos programas do Linux e transformando em syscall que o kernel mesmo entende. Ele está fazendo essa interface
entre os programas do Linux e o kernel. Ele fica dentro do kernel, mas ali na beirinha, lidando diretamente com os aplicativos. E isso é a maneira mais eficiente de todas de você ter software Linux rodando no Windows. Se for bem feita, o sistema ainda não está completo, ainda existem syscalls que ele não sabe responder, por isso que você tem esses bugs, por exemplo, o joblib do Python não funciona, o comando top não funciona, existem alguns outros comandos que não funcionam, porque você ainda não tem, ele ainda não entende todas as syscalls e você ainda tem alguns bugs. Mas vale lembrar que ainda é beta, ainda é versão de teste e eles estão caminhando na direção certa. Agora, o terceiro lado que eu quero olhar desse cenário, a gente já falou daqui da minha experiência, do que eu consegui fazer, o que eu não consegui, de como que a Microsoft fez isso. Agora vamos falar um pouquinho do porquê que a Microsoft fez isso. Daí eu vi muita gente pegando a mensagem errada. A intenção da Microsoft não é disseminar software livre, nem nada disso. A intenção da Microsoft é trazer desenvolvedores para a plataforma deles. Esse é o único objetivo que a Microsoft tem hoje claramente como empresa. O único objetivo claro da Microsoft, que ela deixa bem claro em todas as ações dela, é eles querem desenvolvedores na plataforma deles. Todas as ações que eles fizeram nos últimos anos foi nesse sentido, porque eles querem que o Windows sobreviva a esse momento onde está todo mundo migrando para mobile e a galera que não está migrando para mobile, a galera power user, está migrando ou para Mac ou para Linux. Então eles querem que essa galera vá para o Windows, desenvolvedores indo para o Windows, você vai ter mais aplicativos para o Windows. E aí você tendo mais aplicativos para o Windows, você vai ter mais usuários no Windows, porque o Windows vai fazer mais coisa. É o que sempre manteve o Windows no topo, foi o Windows ser a plataforma que você tinha o máximo de aplicativos. E a Microsoft quer manter isso. E isso aqui serve para isso, porque um desenvolvedor sofre no Windows quando ele precisa fazer coisas que seriam extremamente simples no Linux. Por isso que a Microsoft está lançando esse tipo de ferramenta. É focado nesse público que está no Windows, precisa desenvolver no Windows por algum motivo e sofria no Windows. E agora mais pessoas vão considerar desenvolver dentro do Windows. Se ele tiver qualquer outro motivo para usar o Windows, desenvolver não vai ser um empecilho para ele usar o Windows. Porque tem gente que... Cara, existem certas coisas que desenvolver no Windows é dor de cabeça. A Microsoft com isso está tentando melhorar isso, para atrair mais desenvolvedores para a plataforma deles. E a última coisa que a gente vai falar aqui, esse vídeo já está ficando um pouquinho longo. Como, se você quiser testar isso, como que você testa? É razoavelmente simples. Vá no menu iniciar, configurações, vá nas opções de atualização, opções avançadas e se inscreva no Insider Program. Eu não sei exatamente como é que está escrito em português, eu acho que vai estar Windows Insider, alguma coisa assim. Se inscreva no Windows Insider, você vai ter que logar na conta Microsoft se você não tiver logado. E coloque, tem uma barrinha que você pode deslizar, coloque no mais rápido possível, para você receber as imagens o quanto antes. Espere alguns dias para o seu computador atualizar. Uma coisa, a partir do momento que você entra no Windows Insider, vai aparecer um textinho no canto da sua tela dizendo que você tem uma versão de teste do Windows, mesmo você tendo o Windows original, ele vai dizer que o seu Windows é uma versão de teste, porque você vai deixar seu Windows original para ir para o Insider. O Insider é uma plataforma aberta, qualquer um pode baixar a imagem do Insider e usar. Você não precisa ter um Windows para usar o Insider, então ele vai passar do seu Windows original para o Insider. Eu não sei se é fácil ou não voltar para o seu original, então fique atento a isso. Mas além disso, funciona normal o Windows. Você vai ter mais bugs, porque você vai estar no Insider. A Microsoft não tem mais equipe de teste, ela testa com os usuários, infelizmente.
E aí, uma vez que você foi para Insider, eu tô aqui na 14.316, provavelmente se você tiver na 14.316 ou mais na build, você vai ter essa opção. Então você vai lá no painel de controle, não é nas configurações, em ativar funções do Windows, se eu não me engano é como é que chama em português. E aí vai ter o Windows Subsystem for Linux, você ativa isso. Uma vez que você ativou isso, você tem que reiniciar. Quando você reiniciar, você vai digitar aqui na busca do menu iniciar, baixe on Ubuntu, e aí ele vai ter uma opção para você abrir, ele vai dar uma janelinha dizendo que ainda é beta, você vai dar sim, e ele vai baixar a imagem do Linux. Quando ele baixar a imagem do Linux, você pode entrar no prompt comando ou no PowerShell, digitar bash, dar enter. Quando você der enter, você vai estar no terminal do Linux. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode comentar abaixo no Nanoblog. Como sempre, não se esqueçam de dar like aí no vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.